Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica. Hoje estamos aqui para mais uma aula da elétrica. Nós estamos, como vocês sabem aí, num curso de eletricidade básica, exatamente, tá bom? Hoje já deve ser a 10ª aula, ou 9ª, não estou contando, e nós estamos ainda falando da parte da elétrica de maior extensão, que é a eletrodinâmica. Estudamos eletrostática, eletromagnetismo e agora eletrodinâmica. Na aula anterior nós estudamos as resistências, ou seja, resistência elétrica, e continuação a esse assunto, hoje nós vamos estudar a lei de Ohm, que está atrelado diretamente à resistência elétrica, tá bom? Lembrando, sempre eu lembro isso, para quem está aí buscando um conhecimento na área de elétrica, eletrônica, energia solar, quem pretende ser um eletricista, um técnico de eletrônica, quem quiser trabalhar com elétrica automotiva, tudo que envolve a eletricidade. É fundamental, gente, ter o conhecimento básico da eletricidade, tá bom? Isso serve para quem já tem uma formação. É bom você relembrar, é bom você fazer uma reciclagem, você que já é profissional. Então esse treinamento está sendo muito útil para os nossos alunos que estão estudando no nosso curso. Inclusive deixarei na tela aí o link para você que queira fazer o nosso curso. Vou explicar no decorrer dessa aula a importância de você fazer um curso de eletrônica aí, ou de energia solar, tá bom? Na aula de hoje, lei de Ohm, legal? Vamos estudar a lei de Ohm. Por que lei de Ohm? Nós sabemos que Ohm é a unidade de medida da resistência, que é a grandeza elétrica, ok? Ohm em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Foi esse físico quem fez as descobertas, os experimentos, que formulou essa fórmula aqui, ok? E nós vamos pincelar apenas. Por quê? Porque a lei de Ohm, eu particularmente considero como um dos pilares da elétrica e da eletrônica. Esse é um assunto que deve ser estudado com mais profundidade. Ou seja, você deve estudar mais profundamente, conhecer bem esse assunto, por se tratar de um assunto que é um dos pilares que mantém, que faz com que a elétrica funcione, que faz com que a eletrônica funcione. Você não iria conseguir elaborar um circuito eletrônico sem a lei de Ohm. Você não conseguiria elaborar um projeto elétrico sem a lei de Ohm. Então a lei de Ohm tem que ser estudado mais profundamente. Por isso eu digo, você quer conhecer mais, vem aí, vou deixar o link, matricule-se no nosso curso de eletrônica, onde é abordado com bastante profundidade esse assunto, com muitos exercícios, tá bom? Então esse é um assunto que deve ser estudado com profundidade. Aqui se trata de um curso básico, então nós vamos entender, ver como, porém, vamos apenas pincelar esse assunto. Legal, gente? Então a lei de Ohm, em homenagem a Georg Simon Ohm, ele que criou, formulou, a lei, que fez as descobertas, foi o físico que fez as descobertas. Então, em homenagem a ele, deram Ohm, a unidade de medida em homenagem a ele para a resistência elétrica. A lei de Ohm, anota aí, a lei de Ohm, ela tem a função, ou ela é a lei que você consegue de duas grandezas descobrir uma terceira grandeza.
tá? A lei de Ohm, ela é basicamente com as 3 unidades básicas da elétrica, 3 unidades importantíssimas da elétrica, que é corrente elétrica, ok? Grandeza, corrente elétrica, unidade de medida ampere, representado pela letra A, que tem aqui a corrente, o símbolo, a letra I, que é o símbolo de corrente, que tem como unidade de medida ampere, representado pela letra A. Tensão elétrica, grandeza, tensão elétrica, representado pela letra U, ok? Que tem como unidade de medida volts, representado pela letra V. Resistência elétrica, que é a grandeza, representado pela letra R, que tem como unidade de medida a unidade de medida de resistência é ohms. Ohm, né? Ohm, representado pela letra grega ômega. Legal? Então nós temos as 3 grandezas da elétrica. E com essas 3 grandezas, se eu tiver apenas uma, por exemplo, se eu tiver corrente e tensão, eu descubro a minha resistência. Se eu tiver apenas tensão e resistência, eu descubro a minha corrente. Tá? Isso é uma fórmula. E para facilitar, isso aqui cai no Enem, para os alunos que estão aí tentando a faculdade, cai aí no Enem. E esse triângulo aqui, tá? Ela foi, vamos dizer assim, uma ideia, né? Para facilitar a pessoa a memorizar, gravar de cabeça a fórmula, tá? Porque eu tenho aqui em cima do triângulo U, que é a tensão, voltagem. Eu tenho aqui I, que é corrente, amperagem, ok? Eu tenho aqui R, resistência, que é ohm. Então, com esse triângulo, eu vou facilmente fazer os meus cálculos, como por exemplo, se eu tiver, vou tapar aqui, olha, eu tenho tensão e corrente. Eu não sei a minha resistência. A resistência está tapada. Então o que eu vou fazer? Observe que eu botei já aqui dividir, porque em cima divide com o que está embaixo. Então eu vou dividir a minha tensão, ok? A minha voltagem, eu vou dividir a minha voltagem com a minha corrente e o resultado vai ser a minha resistência. Se for ao contrário, eu tenho a tensão e tenho a resistência, então eu vou dividir a minha voltagem, né? Vou dividir a minha voltagem pela minha resistência e vou descobrir a minha amperagem. Se eu tiver corrente e resistência, aí eu vou multiplicar a minha corrente, a minha amperagem, eu vou multiplicar pela minha resistência, eu vou descobrir a minha tensão. São 3 fórmulas, ok? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e terceira lei de Ohm, que são essas 3 fórmulas que através desse triângulo você vai conseguir. Então, você tem aí tensão e corrente. Você vai descobrir, através da divisão, dividindo tensão pela corrente, você descobre a resistência. Dividindo tensão pela resistência, eu vou descobrir a minha corrente. Multiplicando corrente pela resistência, eu descubro a minha tensão. Ok, gente? Muito simples de se compreender, tá? A lei de Ohm, basta que você decore esse triângulo, ok? Ou que você decore essas 3 fórmulas. São a primeira lei de Ohm, é classificada primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e terceira lei de Ohm. Então você tem esse auxílio aqui para que você possa decorar essa lei. Essas são as fórmulas da lei. Você vai pegar isso para calcular dimensão de fios elétricos. Você vai usar essa fórmula para calcular disjuntores. Você vai usar essa fórmula para calcular resistência num circuito eletrônico. Você vai usar essa fórmula também para calcular potência e assim vai, através dessa fórmula. Como eu disse, a lei de Ohm é um dos pilares da elétrica e da eletrônica. Isso aqui é só uma pincelada, isso você estuda de forma mais profunda, tá bom? Então, para a gente finalizar, através de 2 grandezas, eu descubro a terceira, ok? Então você tem 2, né? E você descobre a terceira, tem 2, descobre a terceira, tem 2 e descobre a terceira, ok? Isso é de uma forma bem simples de ser explicado
a lei de Ohm, ok? A resistência elétrica, isso daqui, esse conjunto aqui, ele gera um outro fenômeno, conhecido também como efeito Joule ou efeito Joule, ok? Através da resistência, da corrente e da tensão, nós conseguimos extrair o efeito Joule. E o efeito Joule será assunto da nossa próxima aula aqui nesse curso de eletricidade básica. Meu querido, muito obrigado. Você aí que é meu aluno, olha, vocês que estão aí estudando, participem aqui ativamente desses vídeos. São vídeos que estão no YouTube gratuito, ok? Ensinando para todos. Participem, guardem isso, façam anotações. Já expliquei a vocês, meus alunos, que escrever aí com lápis e caneta memoriza, já foi provado cientificamente isso. Então, estudem isso. Você que não é meu aluno, por favor, vou deixar o link na tela, vai conhecer como funciona. Olha, é um dos melhores cursos de eletrônica, o nosso curso de energia solar online. É um excelente curso que sofre regularmente atualizações, informações novas. Vou deixar na tela para você que quiser se matricular e vir fazer parte do nosso pelotão de elite, tá bom, gente? Até na próxima semana, até na próxima aula com o efeito Joule. Nós estaremos aqui novamente. Um forte abraço. Tchau, tchau.